Você já se perguntou por que Deus concede dons espirituais? Será que eles ainda existem? Será que todo cristão pode recebê-los? E como saber se um dom está sendo usado de maneira correta ou não? Nesse vídeo vamos estudar os 9 dons espirituais descritos por Paulo em 1 Coríntios 12. Entender os princípios espirituais de cada um e desfazer alguns equívocos que existem a respeito dos dons. A primeira coisa é o que são os dons espirituais. Eles são dádivas de Deus, que o próprio Espírito Santo concede a cada cristão. Dons espirituais não são medalhas e não são concedidas por mérito de ninguém. Eles servem para servir, para edificar e para glorificar a Cristo. Os dons não são um fim em si mesmo, eles servem para cumprir a missão de Cristo. Quem distribui os dons? A Bíblia diz que, em 1 Coríntios 12, que o Espírito Santo dá os dons a cada um como quer. É ele que distribui individualmente. Ele decide quem vai ficar com o quê? Muito relacionado ao ambiente, à necessidade do dom. Vale ressaltar que dons não necessariamente significa maturidade. Hoje você pode ver que tem muita gente imatura que está cheia de dons aí. A própria igreja de Corinto era uma igreja que tinha muitos dons espirituais, mas vivia presa pela imoralidade, pela imaturidade e por diversos erros e pecados. Porque Deus não revoga, Deus não pega de volta os dons. Ele dá os dons para que, a partir das ferramentas, seja construído. Como você, por exemplo, pode ver uma edificação que ficou pela metade, que ela não foi construída até o final, porque faltou administração, faltou uma série de outros fatores, mesmo quando tinha todas as ferramentas para construir, faltou outras coisas que eram mais importantes do que as ferramentas para que aquela obra fosse construída. Então, há igrejas, há pessoas que elas não amadurecem na fé, mesmo com todos os dons disponíveis, porque não é simplesmente ter os dons que garante que aquela pessoa é madura o suficiente para poder cumprir a missão que Cristo a deu. E quais são os 9 dons espirituais? Primeiro, palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria ela é uma instrução poderosa para lidar com circunstâncias muito difíceis que naturalmente nós não poderíamos resolver aquela questão. É um exemplo da mulher, as 2 mulheres que eram mães de 2 filhos bebês, que uma mãe ela mata o filho ao dormir e ela pega o filho da outra e eles chegam até Salomão para que Salomão resolva a questão. Então ele tem uma palavra que traz um destino, traz a resposta necessária para que elas possam resolver aquele dilema. Se você não conhece essa história, você pode ler ela na Bíblia depois, não vou te dar spoiler. E aquilo ali é uma palavra poderosa para resolver conflitos e necessidades que humanamente nós não conseguiríamos resolver. É uma revelação que Deus dá para resolver um problema. 2, palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento também é um dom de revelação. É quando nós recebemos informações sobre a respeito de outras pessoas que nós não poderíamos saber naturalmente. Não é ler pensamentos ou adivinhar as coisas. É quando Deus fala para você uma informação que vai cumprir o propósito dele. Quando, por exemplo, Ananias chega até o lugar onde Paulo está e Ananias diz que o Senhor apareceu para ele e deu uma informação que ele não poderia saber naturalmente onde Paulo estava, para que ali os olhos de Paulo pudessem ser abertos. Isso foi uma palavra de conhecimento. Terceiro, a fé. A fé, ela também é um dom. Ela não é apenas a fé que todo mundo tem quando lê a Bíblia, quando busca, quando tem algum tipo de crença, mas ela é um dom. É um dom que pessoas têm quando elas creem em algo além das circunstâncias, quando tudo e todos mostram ou compactuam que aquilo não vai dar certo, que aquilo não tem chance. Talvez você seja a única pessoa que crê em algo e, de repente, aquilo acontece. Aquilo já aconteceu dentro de você antes mesmo de chegar até você, porque você crê, você tem certeza daquilo. E isso é o dom da fé em operação, porque Deus quer cumprir um propósito. Então ele faz com que você creia em algo além dos outros, para que aquilo aconteça, chegue e seja um testemunho para a glória dele. 4, dons de curar. Não é o dom de curar, é os dons de curar. É muito interessante pensar que os dons são no plural, porque são várias enfermidades. E às vezes nós temos um dom específico para orar por coisas específicas, enfermidades específicas, e ver as enfermidades saírem do corpo das pessoas. É um dom literalmente físico, as dores estão ali fisicamente na pessoa, você ora por elas e elas são curadas daquelas dores, restauradas. 5, operação de milagres. Milagres e maravilhas é tudo aquilo que está contra o curso natural das coisas. Então, se é natural que, por exemplo, a água seja sempre água, e quando alguém ora por ela, e este homem que ora por ela faz com que ela se transforme em vinho, isso é um milagre, porque isso vai contra as leis naturais. E existem milagres que não é necessariamente um dom de cura, por exemplo, porque o dom de cura é quando você ora por uma coisa talvez interna e é curado naquela pessoa, uma dor na perna, uma dor em alguma área,
Mas quando você, por exemplo, vê um membro aparecendo, como muitas histórias de homens de Deus que oraram por membros e eles cresceram, um olho que apareceu, coisas que naturalmente não tem como acontecer. Isso também é dons de milagres. E o sexto, profecia. Existem muitos falsos profetas, existem profetas de Deus. A profecia não é um dom particular do profeta. Qualquer pessoa pode ter esse dom, mesmo não sendo um profeta, porque a profecia ela é um dom que está relacionada a ser inspirado por Deus a falar coisas que estão alinhadas com a Bíblia e que irão trazer uma direção, irão trazer uma consolação e irão trazer uma edificação na vida de uma pessoa. Essas profecias, elas sempre estão de acordo com a palavra de Deus e são uma inspiração do momento para profetizar algo relacionado ao futuro daquela pessoa, daquilo que há de acontecer. E geralmente a pessoa tem que estar andando em obediência com aquela palavra. E ela não pode contrariar o que Deus já falou àquela pessoa. Senão não é uma profecia, é uma profetada. Sétimo, discernimento de espíritos. Discernimento de espíritos não é necessariamente saber onde tem demônio e onde não tem. Ou viver desconfiando dos outros, do mundo, tudo é do diabo. Não. O discernimento de espíritos é saber discernir a origem das coisas, a fonte das coisas, a motivação das pessoas, das palavras, do que elas fazem. Entender, discernir espiritualmente. Aquilo vem do diabo, aquilo vem de Deus, aquilo vem das pessoas. E é aí que você começa a entender. Quando você está ouvindo uma pregação, você sabe qual é o espírito que está falando ali. Quando você vê uma pessoa andando na rua e essa pessoa ela te convida para ir para algum lugar ou algum convite de um amigo e você percebe que existem fontes ali turvas, talvez, tenras, talvez, mas existem pessoas que estão perto de você e elas carregam uma luz, um brilho, uma força, e você sabe que é o Espírito de Deus. O discernimento de espíritos não é apenas isso, ele vai além disso. O discernimento de espíritos faz com que você possa discernir os movimentos das coisas, você discerne as igrejas, você discerne as pessoas, as famílias, você sabe qual é o espírito que está regindo o ambiente. E Deus começa a te colocar e te conduzir a orar e também sair de certos lugares. Paulo, por exemplo, ele percebeu aquele espírito de adivinhação que tinha naquela mulher, que adivinhava coisas. Ele discerniu pelo espírito que aquilo era um demônio. Oitavo e penúltimo, variedade de línguas. Existem muitos tipos de línguas. Não é apenas as línguas estranhas. Existem línguas que é para a igreja, línguas que é para as pessoas, existem variedades de línguas. Línguas que são idiomas, línguas que são as estranhas, como eu disse. Mas as línguas estranhas, elas são línguas que ao som natural não possuem qualquer idioma, mas é uma edificação pessoal. Existem as línguas que são os idiomas, é quando você fala em línguas estranhas, mas as outras pessoas entendem no idioma delas. E existe também a variedade de quando você começa a falar um outro idioma. Existem muitas variedades de línguas, eu não vou falar sobre todas elas aqui, mas é um dom incrível e maravilhoso. E o último é a interpretação de línguas. E ele está ligado, direcionado às línguas estranhas. É quando alguém fala em línguas estranhas, línguas que não tem qualquer tipo de... Não existe uma tradução para ela, mas existe uma interpretação que é dada pelo Espírito Santo. Quando alguém recebe aquelas palavras e essa pessoa começa a falar no idioma dos ouvintes para que essas pessoas sejam edificadas, consoladas, exortadas. É uma equivalência a uma profecia, porque a profecia faz isso também. Ela edifica, consola e ela exorta também. Como saber se um dom está sendo usado corretamente? Algumas perguntas importantes. Isso glorifica a Deus? Isso edifica a igreja? Isso está de acordo com a Bíblia? Se um dom ele falha nesses testes, então eles estão totalmente contrários a Deus. Eu espero que eu tenha esclarecido um pouco sobre os dons espirituais para você. Eu não posso falar tanto, porque senão o vídeo fica muito grande. Mas se você gosta de vídeos como esse, então fala aqui para mim que eu vou saber. Eu tenho que gravar mais conteúdos assim. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui. Envia esse vídeo para alguém que precisa ouvir esse vídeo. Recomenda aí pra gente.